Efésios capítulo 2, que é uma passagem que eu creio que os irmãos conhecem de cor, porque fala de duas coisas muito que nós devemos observar. E a Bíblia deixa bem claro que no contexto diz assim: do pecado para a salvação, ou seja, uma mudança totalmente, não é? E que Deus nos deu a grande graça, misericórdia, para um dia conhecer o Senhor. E a Bíblia diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos deleitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar. Curso deste mundo, segundo o príncipe, quando fala príncipe, exatamente está falando de uma outra pessoa, irmão, está falando exatamente do diabo, Satanás, viu, irmãos? O espírito que agora atuam nos filhos da desobediência, aleluia, entre os quais também todos nós outrora seguíamos os seus guiados pelo processo do diabo, não é? E prosseguindo aonde? Na inclinação da vossa carne, fazendo o quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e dos seus pecados, juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. Aleluia. Graça, ou seja, favor e não foi que nós não tínhamos como nem ser para falar, nem retribuir. A Bíblia deixa bem claro, e no versículo 6, ele fala assim: olha, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Aleluia. Para mostrar-nos do século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Aleluia. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que dela andássemos. Olha, irmãos, quando a Bíblia ela fala de duas coisas que o ser humano precisa de analisar. A palavra de Deus nos mostra que outrora, no passado, a Bíblia disse que nós não tínhamos só uma alternativa. Porque a Bíblia é bem claro que nós estávamos mortos. Quem tem morto? Morto é uma pessoa que não tem
estávamos mortos, nada poderia realizar nada. Nada vezes nada. Quando a Bíblia fala que nós estávamos mortos, essa matéria automaticamente estava se movendo. Não é? Como a Bíblia diz bem claro que muitas pessoas estão nessa situação. Centenas de milhares de pessoas que, se olhando para a fisionomia da pessoa, parece que muitas vezes até uma pessoa saudável, não é? Uma pessoa que possui até um corpo físico até formoso, porém a Bíblia deixa bem claro que aquele corpo daquela pessoa automaticamente está morto. Como? Porque o que sustenta o ser humano não é simplesmente porque tem o corpo, o fôlego de vida, não. Porque aquele corpo que está ali, se hoje e amanhã, se o Senhor tirar o fôlego de vida, simplesmente vai estar ali a matéria. Mas ele não tem de forma nenhuma porque o que sustenta ele, então, não é só o fôlego de vida, mas a Bíblia deixa bem claro que essas pessoas, na outrora, estavam sem vida, ou seja, mortos. Agora imagina bem, um ser humano que está locomovendo para lá e para cá, mas a Bíblia está nos mostrando uma outra face, que é exatamente também a parte espiritual. E quando fala espiritual, irmãos, é coisa que você não, o ser humano físico você não consegue detectar, porque é físico, aliás, é espiritual. Agora, o que é mais importante, irmãos amados, a Bíblia deixa bem claro, por causa daquele pecado praticado lá no passado, por Adão e Eva, atingiu toda a humanidade. Veja bem, aquele pecado que foi cometido lá no passado, ou seja, trouxe consequência a toda a raça humana. E ninguém poderia, ou seja, pagar por aquele pecado, ainda que ele entregasse sua própria vida, ele não poderia pagar. Não tinha como. Aquele preço era muito grande, irmãos. A Bíblia deixa bem claro que Deus, vendo a situação da raça humana, o que ele fez? A Bíblia diz que ele enviou o seu filho, o seu único filho, para poder pagar um preço altíssimo, para poder então pagar aquele preço, ou seja, oferecendo o meu lugar. Porque na verdade, irmãos, aquele pecado não era por causa o que o Senhor fez algo que o condenasse, mas o pecado que a raça humana cometeu, certamente não teria condição, ainda que ele morresse no mesmo lugar, ele não poderia pagar. Mas a Bíblia diz bem claro que o Senhor, ele veio, padeceu, morreu, mas também ressuscitou. O mais importante é que ele morreu, mas também ressuscitou. E ele ressuscitando, o que ele fez? Ele reaveu, ou seja, tomando a chave do diabo, que está prendido a todas as pessoas, a toda a raça humana, para aquele que cresce nele, não morreria. Então, veja bem,
estávamos mortos. Se nós estávamos mortos, não tinha outra pessoa que poderia de levantar novamente esta pessoa. Quem? É só Jesus. Somente Ele. E veja bem, coisa mais interessante, que o Senhor Jesus, Ele, ao ressuscitar, Ele deu a grande oportunidade que nunca a pessoa poderia de reaver. Graças a Deus. Graças a Deus. E Ele, dando para o ser humano, a raça humana, porque, veja bem, se o Senhor não tivesse morrido em nosso lugar, provavelmente, irmãos, você não estaria, eu não estaríamos aqui. Porque se nós estávamos mortos, como poderíamos alcançar um favor como este, que Ele nos trouxe um presente para que nós pudéssemos ter vida? Para ter vida. Mas a Bíblia diz bem claro que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele veio dando esta oportunidade e abrindo a grande oportunidade para que o ser humano, a conhecermos a palavra de Deus, e ao conhecer a palavra de Deus, e mais ainda, porque só no fato não seria só ele conhecer, examinar a palavra, mas se não tivesse alguém para poder aplicasse aquela palavra no coração dele, precisa de uma outra pessoa, e essa pessoa é exatamente o Espírito Santo. Porque veja bem, se uma pessoa física se conversar com você, ou até mesmo pegar para você, olha, até pegar a Bíblia e levar, olha, aqui está escrito assim, 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 mas se não tivesse alguém para dar a confirmação, seria simplesmente uma palavra louca, não é? É quase como se estivesse também, como estávamos outrora, sem vida. E quem entrou e confirmou essa confirmação é o Espírito Santo. Foi exatamente o que o Senhor Jesus falou: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro. E esse outro que vai vir, então ele vai convencer, ele vai aplicar no seu coração esta palavra que aqui está escrita. E ao conhecer através desta palavra, que ele vai conhecer aquilo que ele vai aplicar no seu coração, ele vai confessar você. Ele vai fazer algo que você examinando, você vai encontrar a vida. Olha que interessante, meus irmãos. Interessante. Agora veja bem, viu, pastor Ronaldo? Você não está vendo o Espírito. Ninguém está vendo. Alguém está vendo o Espírito aqui? Não. Ninguém está vendo. Mas o interessante é que a Bíblia deixa bem claro que ao vir, ele usou, primeiramente, Deus usou quem pegou esta palavra e ensinou alguém, né? Olha, está escrito assim, assim e assim. E aquelas palavras que foi lida, parece aquela palavra, parece que ela, eu não sei muito bem até explicar, porque a linguagem que o Espírito de Deus faz acontecer na vida de alguém. É como se eu tivesse pegado aquela palavra e fazer acontecer, entrar nos meus lábios, entrasse, chegasse ao meu coração e confessasse, falei, olha, é assim e assim, é assim que você vai um dia encontrar com o Senhor.
Parece que ele pegou aquela palavra, aplicou nos meus lábios, e aquela palavra entrou de uma forma que ninguém, a Bíblia deixa bem claro, que ninguém poderia tirar dali. Ou seja, é uma confirmação de Deus, que somente Ele pode fazer. Interessante. Agora, irmãos, o mais interessante é que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que convence o ser humano do seu pecado, porque veja bem, se a Bíblia deixa bem claro que outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então para nós não tinha outra alternativa a não ser condenado. Nós já estávamos condenados, não é? Para nós não tinha nada, absolutamente nada, que pudéssemos mudar a nossa situação, se não tivesse alguém que estivesse acima de nós. Ou melhor, muito mais do que o próprio diabo. Porque o papel do diabo, a Bíblia é bem claro, que é matar, roubar e destruir, é o papel dele. E a Bíblia diz, irmãos, que todo ser humano estava nessa situação que para ele não tinha outra alternativa. Se ele estava morto, então agora a ele não restaria nada. Mas veja bem, a Bíblia deixa bem claro que a única coisa que faria mudar a situação da raça humana seria o quê? O grande amor de Deus. Porque veja bem, como ser humano, nós não teríamos nada para oferecer. Nem físico, nem emocional, nem financeiro, nada. Só tinha uma alternativa que poderia mudar o quadro caótico da raça humana, que somente só Deus poderia entrar nesse meio e fazer mudar a consequência. Mas a Bíblia diz que quando Deus olhou para a situação, eu quero crer, irmãos, palavras minhas, Deus de cima para baixo, Ele olhou para o pastor Ronaldo, pastor José Vaz, o pastor é o Tiago. O diácono, é o diácono? Tiago. É? Tiago. Tiago? Ah, é Tiago. Eu falo para o Tiago porque eu tenho um Tiago também, viu? Eu lembrei para o Tiago porque eu também tenho um Tiago lá em casa. Mas aí, Deus olhou de cima para baixo, viu toda a raça humana, todos condenados. Condenados por quem? Pelo diabo, pelo pecado. O pecado levou a essa pessoa à morte. Quando nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Romanos, me parece que é 4:23 ou 2:23, uma coisa assim. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Não tinha outra alternativa. Porque aquele pecado que foi cometido o levaria para a morte. Ou seja, não tinha outra alternativa. Mas Deus, com a sua grande e bondade e misericórdia, olhou para a nossa situação e vendo toda a nossa situação que nós estávamos, você falou, olha, não tinha outra alternativa. A única alternativa é enviar o único filho, o único, morrer em nosso lugar, pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Ou seja, derramando um sangue inocente para poder pagar, ou seja, apagar todo o pecado.
foi o que Deus fez. Não porque nós merecíamos, porque na verdade o que nós merecíamos era a condenação mesmo, não tinha alternativa. Mas irmãos, quando nós olhamos, irmãos, veja bem, quando nós olhamos pela grande e bondade e misericórdia de Deus, nós vemos o quê? Louvado seja o nome do nosso Deus, nos quais todos estávamos segundo o curso. Ou seja, irmãos, veja bem, é interessante quando olhamos para toda a raça humana, parece que centenas e centenas de milhares daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Ou seja, muitos que até conhecem a Deus, mas não levam a sério. Mas, irmãos, veja bem, hoje, infelizmente, nós deparamos com centenas de milhares de pessoas que, mesmo conhecendo a Deus e provando que Ele é bom, que Ele é que tem palavra de vida, que Ele tem a resposta completa para toda a raça humana, ainda assim há pessoas que, eu não sei se eu diria a palavra correta para as pessoas, que ainda assim ele simplesmente deixa para um lado, ou até mesmo troca por essa boa palavra por algum, como lá no passado, aquelas fábulas engenhosa do inimigo, ou seja, faz uma troca simplesmente porque tentando satisfazer no seu coração, no seu ego, ou seja, achando que por alguns momentos seria o suficiente para preencher o vazio da sua alma. Mas a Bíblia, irmão, deixa bem claro que o que Deus fez, irmãos, para a raça humana é coisa incomparável, se comparando com o gozo do Espírito que é oferecido por Deus, por alguns momentos de alegria e de paz passageiras que nós vemos, irmãos, nos dias atuais. Olha, eu não sei se essas pessoas estão no sã consciência, porque até mesmo difícil de acreditar que uma pessoa que conhece a Deus, que já experimentou esta boa palavra, que sabe perfeitamente que Deus é único, que tem palavra de vida, como uma pessoa chega a uma conclusão desta? Fazer uma troca. Uma troca. Sabendo ele, irmãos, que nessa troca, ele é a única pessoa perdedora. Ele é perdedora. Porque quando a pessoa chega a uma conclusão dessa, automaticamente ela está desprezando o príncipe da paz, que é Deus, está oferecendo, ou seja, ele recebeu com a mão direita e agora com a parte esquerda ele dá para o diabo. É ou não é? Infelizmente é. Mas olha, irmãos, graças a Deus que vocês, eu quero crer, que todos vocês que aqui estão, um dia quando vocês recebeu esta palavra, que recebeu este convite, e que não pensou duas vezes de tomar uma decisão
tão sábia como esta. Viu, irmãos? Porque veja bem, o fato de estar sempre numa determinada igreja, isso não é sinônimo de que você errou o caminho, não. Provavelmente, quando você ouviu essa palavra, certamente alguns pensam que é a terceira, mas eu não penso por este lado. Veja bem, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, Ele é uma das pessoas que foi enviado, mas Ele foi enviado exatamente para que, através dele, nós chegássemos a essa conclusão. Porque quem faz a escolha, a Bíblia deixa bem claro, quem faz a escolha não é Deus. Quem faz a escolha é o homem, é o ser humano. Mas quem confirma é o Espírito Santo. É ele que convence o homem. Foi para isso que ele foi enviado, para convencer o ser humano que na situação que ele estava sem vida e sem morte, sem vida, ele estava morto. E para ele poder chegar a tomar uma decisão, ele precisaria do Espírito Santo. E o Espírito Santo a bater, como está escrito na palavra do Senhor, que ele bateu naquela porta. E ao bater naquela porta, ele abriu, ou seja, ele permitiu que ele entrasse. Porque veja bem, a Bíblia deixa bem claro que o diabo, ele bate e insiste para que a pessoa tome uma decisão. Só que Deus faz o contrário. Ele não invade, ele bate, é diferente. E a Bíblia diz, quando ele bateu na porta do seu coração, então automaticamente você abriu aquela oportunidade. E quando abriu aquela porta e deu para ele aquela oportunidade, então Deus entrou e fez aquela ligação que foi quebrada lá no passado. Porque a Bíblia deixa bem claro que lá no passado o homem tinha comunhão com Deus. Ele tinha. Só que ele, como disse, cabia há poucos instantes, ele pegou aquela oportunidade com a mão direita e jogou pela esquerda. Ou seja, permitiu que o diabo entrasse, ludibriasse, enganasse e até matasse. Só que agora Jesus vem reaver novamente, abrindo novamente aquela oportunidade para o ser humano para tomar decisões que agora não poderia, porque ele estava preso pelo diabo, o príncipe das trevas. E mais importante, irmãos, que a palavra de Deus deixa bem claro para nós, que a palavra do Senhor nos afirma que hoje, como nós conhecemos a Deus e permitimos que Deus entrasse em nossa vida, e através daquela função que nós permitimos Deus entrasse, Ele agora faz. A Bíblia deixa bem claro que Ele abriu a oportunidade também, não só o físico, não só o emocional, não só o financeiro, mas acima de tudo, o espiritual. Viu, irmãos? Então hoje, irmãos, eu fico olhando assim e analisando a raça humana por um todo. Eu não sei o que elas imaginam, porque quando uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus,
A Bíblia pode deduzir o seguinte: olha, fulano está tomando uma decisão porque não sabe nada. Ninguém falou nada para ele, ninguém avisou para ele. Mas veja bem, a Bíblia deixa bem claro que Deus não deixa se enganar. Ou seja, todo ser humano, e eu quero crer que toda a raça humana já ouviu o que é palavra, o que é mensagem, o que Deus tem para o ser humano. E eu não quero crer que ninguém nunca ouviu falar sobre a respeito da salvação. Se alguém dizer que ele está numa situação, talvez uma situação caótica, eu sei, mas como nós cansamos de ouvir pessoas assim, olha, o inferno é aqui mesmo, nada vai mudar. Eu cansei de ouvir pessoas assim, olha, o mundo é na verdade, o inferno é aqui mesmo. Eu cansei de ouvir pessoas falar essas, eu não sei se vou falar palavra, mas isso é boboseira que a pessoa está falando. Olha, o inferno é aqui mesmo. Às vezes eu vejo, isso na verdade é eloquência de crente. Crente está a fim só de simplesmente chamar a pessoa para o seu lado. Isso não leva a nada. Irmãos, será que todas as pessoas que nós conhecemos a respeito de ser crente, será que são enganados assim? Será que estão bobos assim? Não, irmãos. A Bíblia deixa bem claro: os crentes são as pessoas mais bem-sucedidas, pessoas bem sabem perfeitamente o que ele quer. Na verdade, ele sabe por quê? Porque ele sabe, está escrito aqui na palavra. E a palavra aqui, irmãos amados, que está nos mostrando aqui é o quê? Que ele conheceu, não só porque alguém convenceu ele de palavra errada, não. Mas essa convicção veio através do Espírito Santo, que convenceu o coração dele. E ao conhecer, irmãos, a palavra de Deus, essa confissão veio, confirmou no coração dele, que a única alternativa que ele teria é exatamente fazer uma aliança com Deus. E eu fiz, você fez, nós fizemos. E eu na verdade, não recebi nem um pouco. Não recebi, aliás, eu não sou arrependido de maneira nenhuma de não se conhecer a Deus. Veja bem, irmãos. A Bíblia deixa bem claro que antes nós conhecemos a Deus, nós andávamos, a Bíblia deixa bem claro, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, o inimigo, o príncipe das trevas, que nós hoje sabemos perfeitamente quem é essa pessoa, mas centenas que dizem que não conhecem, mas muitos sabem, na verdade sabem. Sabe que está errado, sabe que um dia vai prestar conta, ele sabe também. Mas irmãos, é importante, nós sabemos o quê? Que aquele sangue que foi derramado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós, aquele sangue foi o suficiente, irmãos, para tirar, ou seja, arrancar aquela mancha que estava em nós. Estava, irmãos, nem a água poderia apagar. Mas a Bíblia deixa bem claro que o sangue do Senhor foi o suficiente para nos lavar, nos purificar, nos revivificar e nos trazer uma nova vida que outrora nós não tínhamos, porque nós estávamos condenados. Mas graças a Deus que aquele sangue que foi derramado foi o suficiente
E hoje, graças a Deus. Agora, o mais importante é, irmãos, que hoje nós não só temos salvação, porque salvação é algo que o mundo não pode oferecer. Não tem como. E quem oferece exatamente foi aquele que morreu. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a Bíblia deixa bem claro que aquelas pessoas que um dia aceitou o sacrifício do Senhor, louvado seja Deus. Ou seja, ele agora obteve o quê? Uma garantia de que quando o Senhor se manifestar. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando ele se manifestar, então aqueles que aceitou aquele sacrifício, que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, se ele partir agora, nesse exato momento que nós estamos agora, no dia 9, né? Dia 9, no mês 7 de 2023. Nesse exato momento, eu não sei qual é a hora, que hora que é, mas se for esse exato momento, nesse minuto, se o Senhor recolher a sua alma e o seu espírito, vocês têm garantia lá em cima. O mais importante. Não, porque veja bem, irmãos, o mais necessário não é simplesmente aceitar aquele sacrifício para permanecer na terra. Não, pelo contrário. A garantia é fazer uma aliança com o Senhor. E a partir daquele momento, a sua vida ali em diante, a sua vida tem que ser diferente. Porque eu não posso acreditar que a pessoa faz uma aliança com Deus e que agora ele é crente hoje e amanhã ele não é crente. Eu não concordo. Porque veja bem, chamados, sabendo isso bem claro, que Deus chamou, Deus escolheu. A Bíblia bem claro, a escolha quem fez foi o Senhor. Aquele chamado quem fez foi o Senhor. Mas a confissão que você fez, você não errou o erro, não. Aquele escolha que você fez um sim para Deus. E quando o ser humano, irmão, faz um sim para Deus, isso significa muito. Significa muito. É muito que é importante, irmãos, que todo ser humano imagine bem. Porque ele está fazendo uma escolha, não é uma escolha simplesmente para momentos, não. É momentos que vai permanecer enquanto você for vivo na face da terra. E a Bíblia deixa bem claro que Deus não é homem para que minta. Se Deus te falou assim, olha, a partir de hoje, você é meu filho. Irmãos, Deus sabia perfeitamente, antes de você imaginar, antes de você nascer, Deus já sabia quem era você. Independentemente, Deus já sabia quem, antes de você nascer, Ele sabia quem era você. Ele sabia quem era pastor José Vaz. Ele sabia. E Deus não errou o erro, não. Deus não errou na escolha, não. Mas Deus simplesmente olhando para a nossa fragilidade,
sabendo que nós, como não tínhamos condição de nem sequer tomar uma decisão, ele enviou seu filho. E aquele filho que ele enviou, ele pagou o meu pecado. E aquele pecado que nós tínhamos, que nos levava para a morte, o que ele fez? A Bíblia deixa bem claro que ele nos deu vida. Ele nos deu vida. É por isso que hoje estamos vivos. E temos a plena certeza que se hoje o Senhor nos chamarem, hoje nós estaríamos junto com Ele. Assim como lá aconteceu, lá no dia em que, quando o ladrão da cruz ele falou uma palavra só, pequena, mas decisiva: Senhor, lembra-te de mim, lá no teu reino. E a Bíblia deixa bem claro que aquele moço não era batizado não, viu, irmãos? Não. Ele era um ladrão. Mas aquela confissão que ele fez foi o suficiente para o Senhor responder no mesmo instante: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Irmãos, se o Senhor te chamar hoje, se o Senhor Jesus te chamar hoje, se o Senhor nos chamar hoje, aonde está a sua alma? Vai estar lá no túmulo ou vai estar lá no paraíso? É muito importante, irmãos, que nós venhamos ao quê? A pertencer dessa forma. Se o Senhor nos chamar, a minha vida precisa estar de uma condição que Deus possa realmente, quando Ele manifestar, eu preciso estar pronto para aquele momento. Eu não sei quantos anos vocês têm, quantos dias que o Senhor deu para vocês viver na face da terra, mas vocês precisam estar preparados hoje, como se o Senhor tivesse vindo amanhã. Vimos? É muito importante que cada um de nós examinemos esta palavra e coloquemos nela em prática tudo aquilo que está escrito aqui. Não é a palavra do pastor Zé Vaz, não é a palavra do pastor Ronaldo, não. É a palavra do Senhor. É que precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Porque se a palavra não estiver de acordo com a vontade do Senhor, irmãos amados, centenas de pessoas vão ficar para trás. E o propósito de Deus, irmãos, não é simplesmente para que a pessoa conheça a Deus por algum momento, por alguns instantes. Não. Mas a partir do momento em que esta pessoa conheça a Deus, faça uma aliança com o Senhor e começa a viver uma vida galgada do acordo com a vontade de Deus. Deus quer exatamente isso, irmãos. Deus deseja exatamente isso. Que no seu coração, no meu coração, em nossos corações, estejam a palavra de Deus arraigada, plantada, fortificada, vivificada, até o dia em que o Senhor nos chamar. Louvado seja Deus. Amém. E eu quero crer, irmãos, que esse é o desejo de Deus. E se é o desejo de Deus, irmãos, vamos fazer cumprir aquilo que está escrito.
Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo da verdade, confirme isto ao seu coração, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém?